Eminente deputado João Paulo Cunha, que concede anistia aos trabalhadores rurais de Rondônia punidos no episódio conhecido como Massacre de Curumbiara. Com a palavra o deputado relator, deputado Vieira da Cunha. Pois não, presidente. Ele já deu parecer? De Vossa Excelência, eu vou direto ao voto. Projeto de lei versa sobre anistia penal. Trata-se de matéria de competência do Congresso Nacional, segundo estatui a Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso 17, combinado com 48, inciso 8º, e 5º, inciso 43. Afirma-se ainda que a iniciativa é concorrente, nos termos do artigo 61, caput e parágrafo 1º. Diz o artigo 21, compete à União, no seu inciso 27, conceder anistia. E o artigo 48 diz que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, não exigida esta nos casos especificados nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso 8º, concessão de anistia. A anistia prevista no artigo 21 é vista principalmente como anistia política. Porém, a interpretação desse artigo, com o artigo 5º, inciso 43, permite concluir que ela também pode ser concedida aos crimes comuns, não compreendidos na vedação constitucional. Assim, leio o que diz o referido inciso. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de ilícitos, entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los se omitirem. Ao apreciar a ADI 1231 do Distrito Federal, o ex-ministro Carlos Veloso, do STF, teceu as seguintes considerações sobre a anistia em seu voto. Verbes. A anistia, segundo Rui Barbosa, é um ato político, pelo qual se faz esquecer o delito cometido contra a ordem, o atentado contra as leis e as instituições nacionais. No seu livro Comentários à Constituição Federal Brasileira, volume 2, página 402. Pinto Ferreira cita a lição de Eliot, que escreve: a anistia, um conceito do direito público, vem do grego amnistia, o que significa esquecimento, e implica ato de soberano legal, concedendo pela graça uma extinção voluntária da memória de certos crimes cometidos contra o Estado. O autor, Pinto Ferreira, na sua obra Comentários à Constituição Brasileira, segundo volume, página 518. Anistia de regra para os crimes políticos, as infrações políticas, já que para os crimes comuns há o indulto e a graça, ambos esses institutos distintos da anistia. A graça, referida na Constituição como comutar penas, ambos de competência do Presidente da República. Já a anistia somente pode ser concedida mediante lei, conforme a Constituição, artigo 48, inciso 8º, combinado com 21, inciso 17. Segundo João Barbalho, a anistia pode ser plena para todos os efeitos, geral para todas as pessoas, limitada com exclusão de algumas, restrita quanto a seus efeitos, sendo dela excluídos certos crimes, e quanto a determinados lugares, absoluta se é dada sem condições, condicional se fica dependendo de se verificarem cláusulas estabelecidas no ato da concessão. O autor, referido João Barbalho, na sua obra Constituição Federal Brasileira de 1891, conforme publicação do Senado Federal. É dizer, a anistia, no primeiro estágio, tinha por finalidade perdoar delitos de natureza política. O conceito, entretanto, evoluiu com o tempo, para abranger também delitos comuns, em casos especiais, e atos punidos de modo geral. O ministro Celso de Mello leciona no seu excelente Constituição Federal Anotada, editora Saraiva, 1986, página 68, que a anistia constitui uma das expressões de clemência do Estado. Seus efeitos em matéria penal são radicais, incidindo retroativamente sobre o próprio fato delituoso. Consequentemente, não pressupõe sentença penal condenatória, que, no entanto, se houver, não impedirá a incidência da lei concessiva da anistia, apta a desconstituir a própria autoridade da coisa julgada. É dizer hoje, qualquer sanção, qualquer pena aplicada com fundamento na lei é anistiável. Com propriedade, escreve o advogado Saulo Ramos na peça de defesa que ofereceu em nome do Congresso Nacional, item 8.1. Toda sanção aplicada com fundamento na lei pode ser objeto de anistia, desde que concedida igualmente pelo legislador que editou norma punitiva. Não há no direito e na tradição nenhuma reserva quanto ao ato de perdão legislativo, que substitui o medieval ato do príncipe, porque no mundo moderno
é de competência do príncipe dos príncipes, o parlamento, que representa o povo. Nas alterações constitucionais provocadas pelos militares no recente passado brasileiro, distinguiu-se no próprio texto entre anistia comum e anistia especial. A comum destinava-se a perdoar infrações penais em geral, sanções administrativas, tributárias, trabalhistas, contratuais, e a especial apenas os crimes políticos. A distinção criada pela doutrina foi levada para o texto constitucional, para reservar-se ao presidente da República a iniciativa exclusiva dos projetos de lei. A proposta de anistia comum era de competência concorrente. Tanto os parlamentares como o presidente tinham iniciativa do projeto respectivo. A Constituição de 88, no artigo 48, inciso 8º, eliminou a distinção e hoje todos os tipos de anistia estão compreendidos nessa clássica palavra grega, sem qualquer adjetivação em nosso texto constitucional. Assim, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, a anistia pode alcançar qualquer sanção imposta pela lei, donde se conclui pela constitucionalidade e juridicidade desta proposição. Entendo necessário, entretanto, para evitar qualquer celeuma hermenêutica, deixar expresso que a anistia se aplica aos 2 trabalhadores rurais que foram condenados judicialmente face ao episódio que motiva o vertente do projeto de lei, o que faço através de emenda ao artigo 1º da proposição em anexo. Senhor presidente, faço uma pausa na leitura para dizer que, ao final, vou retirar esta emenda aqui referida. Muito bem. Volto ao texto, continuo. No que diz respeito ao mérito agora, merece aprovação o presente projeto de lei. A proposição sob o amparo da legislação pertinente, refletindo sensibilidade social e sentimento de justiça do autor, destacado parlamentar e ex-presidente dessa casa, desta comissão, colega deputado João Paulo Cunha, propõe a concessão de anistia para os trabalhadores rurais punidos por terem participado do chamado massacre de Corumbiara. Este evento, ocorrido em 1995, ocupa lugar de relevo entre os casos de violência extrema praticados em represália às lutas dos trabalhadores rurais, com a participação direta de agentes públicos, que lamentavelmente mancham a história do Brasil em seu período recente. Dessa ação, além da destruição e incêndio do acampamento, do uso de mulheres como escudos humanos, do pânico e terror provocado aos jovens, crianças e adultos, resultaram nas contas oficiais 16 pessoas mortas, entre elas uma criança de 9 anos e 2 policiais. Foram contabilizados ainda 7 trabalhadores desaparecidos. Em questionável decisão, o Poder Judiciário de Rondônia condenou por homicídio os trabalhadores rurais Claudemir Gilberto Ramos e Cícero Pereira Leite Neto, e de outra parte absolveu quase a totalidade dos policiais que executaram o massacre. Os trabalhadores condenados não tiveram êxito nos recursos impetrados no Judiciário, somente encontrando amparo na Comissão Interamericana de Direitos da Pessoa Humana, da OEA. Essa instância da OEA reconheceu a omissão e as violações de direitos humanos por parte do Estado brasileiro, na investigação e punição dos responsáveis pelo massacre, e determinou a adoção de uma série de providências a serem tomadas pelo Brasil. Assim, a presente proposição dá resposta ao que foi recomendado ao Brasil, elevando a discussão jurídica do caso ao da prevalência da dignidade da pessoa humana em face de qualquer outro valor, prestigiando a paz social, ao mesmo tempo em que estatui esperança aos trabalhadores rurais, que, em sintonia com a ordem constitucional, continuam na luta por melhores condições de vida. Observo ainda por oportuno que, como consequência das omissões do Estado brasileiro nesse episódio, jamais enfrentado na perspectiva indicada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mais uma vítima da luta no campo foi contabilizada na triste estatística da violência que graça em nosso país. Com efeito, uma das vítimas sobreviventes do massacre de Corumbiara e líder do movimento camponês, trabalhador rural Adelino Ramos, pai de um dos trabalhadores injustamente condenado no episódio que trata este projeto de lei, Claudemir Gilberto Ramos, foi assassinado no último dia 27 de maio de 2011, no município de Vista Alegre de Abunã, estado de Rondônia. A aprovação do presente projeto de lei, assim, além de atender o que consta no relatório número 32/04, caso 11.556, Corumbiara, Brasil, cuja íntegra passa a integrar o meu voto na condição de anexo, vai ao encontro de reiterados compromissos internacionais firmados pelo Estado brasileiro no sentido do respeito aos direitos humanos.
trago à colação, por fim, a recente Lei 12.505, de 11 de outubro de 2011, de iniciativa parlamentar que concedeu anistia de crimes militares aos policiais e bombeiros militares de vários estados brasileiros que participaram de movimentos reivindicatórios por melhoria de vencimentos e de condições de trabalho. Assim como ela, a anistia proposta pelo presente projeto faz justiça a trabalhadores penalizados porque lutaram por seus legítimos direitos. O parecer, pois, é favorável à aprovação do projeto, em reconhecimento e em homenagem à árdua e sofrida luta de milhares de trabalhadores rurais marginalizados desse nosso imenso e desigual país, que se doam diuturnamente à missão de fazer valer o seu direito de conquistar a terra para nela trabalhar e produzir, e assim viver com dignidade num Brasil que se deseja desenvolvido e, acima de tudo, justo socialmente. Ante o exposto, senhor presidente, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade adequada técnica legislativa do PL 2000 de 2011, da emenda que apresento e no mérito pela aprovação de ambos. Agora, senhor presidente, eu vou complementar o voto. Já ingressei formalmente com a complementação, tendo em vista que o colega deputado Moreira Mendes apresentou um voto em separado e também ponderações que eu considerei justas e pertinentes do meu colega que está aqui ao meu lado e que é representante do povo do estado de Rondônia, meu colega Marcos Rogério, que me fizeram algumas ponderações. Em razão das ponderações, eu estou retirando a emenda que apresentei no parecer e estou complementando o voto nos seguintes termos. Complementação de voto. Estando a proposição na pauta desta CCJ, pronta para votação, passei a refletir melhor sobre o voto inicialmente proferido. Contribuiu para a minha reflexão o voto em separado do colega deputado Moreira Mendes, que questionou este relator com a seguinte pergunta, abre aspas, por que não anistiar também os policiais envolvidos no incidente? Fecha aspas. No mesmo sentido, sustentou o deputado Marcos Rogério, também representante nesta casa do estado de Rondônia, argumentando que os policiais são trabalhadores e que agiram em cumprimento de seus deveres funcionais naquele episódio. Entendo que não cabe a este relator entrar no mérito de uma causa que já foi decidida pelo judiciário. O que me cabe é me posicionar à luz da Constituição e do direito sobre uma proposta de anistia formalizada pelo colega deputado João Paulo Cunha. Ora, o Instituto da Anistia, a partir dos postulados que lancei na fundamentação do voto recém-proferido, principalmente no que diz respeito ao seu alcance e objetivos, está umbilicalmente ligado ao perdão e ao esquecimento, como já disse e fundamentei. Imbuído desse espírito, penso que o projeto de lei efetivamente deve caminhar no sentido de abranger todos os personagens que de alguma forma foram levados a escrever com suas condutas este triste capítulo da história da luta pela terra no Brasil. Em outras palavras, a anistia aqui positivada, como instrumento de resgate da cidadania e dos direitos fundamentais violados neste episódio, deve contemplar também os policiais militares condenados, além dos trabalhadores rurais, pelos crimes cometidos durante o massacre. Assim, a presente complementação de voto visa a incluir, dentre as pessoas anistiadas, também os policiais militares condenados. Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade adequada técnica legislativa do PL 2000 de 2011. Retiro a emenda anteriormente anexada e apresento uma nova ao artigo 1º do projeto de lei, onde positivo a complementação do voto e, no mérito, voto pela aprovação do projeto com a emenda oferecida em anexo. Leio a emenda e concluo com a leitura dessa emenda. Emenda do relator. Desse ao artigo 1º do projeto de lei 2000-2011, seguinte redação, abre aspas, artigo 1º. É concedida anistia a todos os trabalhadores rurais e policiais militares de Rondônia, punidos de qualquer forma pela participação no episódio denominado Massacre de Conhambiara. Fecha aspas. É o parecer, senhor presidente e colegas deputados. Senhor relator, eu iria pedir vistas, ponderando aqui junto do deputado Marco Rogério, e também o deputado Moreira Mendes, que está ausente, que tinha um voto separado, e a nossa conclusão é que Vossa Excelência possa acatar, da forma que redigiu a emenda,
mas também colocar na ementa. Na ementa. Na ementa. Na emenda, sim, se não estiver eu coloco, sim, mas eu acho que eu coloquei na emenda. Na emenda eu vou ler a emenda, eu coloquei sim. A emenda diz o seguinte, abre aspas, concede anistia aos trabalhadores rurais e policiais militares de Rondônia. Essa é a emenda. Está na emenda também. E o artigo 1º? O artigo 1º é esse que eu acabei de ler. Não, é a emenda. Não, a emenda ficou com o mesmo texto da emenda, só que o artigo 1º, eu utilizo a expressão punidos de qualquer forma pela participação no episódio. E na emenda, resumidamente, eu só digo, concede anistia aos trabalhadores rurais e policiais militares punidos no episódio conhecido como massacre de Corumbá. Ok. Então, a emenda já contém a preocupação, a sugestão de Vossa Excelência. Bom, o deputado Luiz Couto aqui para fazer uma indagação ao relator. João Paulo Cunha, que é o autor do projeto, está de acordo com essa mudança que, tanto na emenda como na emenda, nós votamos favorável. Muito bem. Alguém quer discutir com a palavra? Deputado Rogério. Senhor presidente, apenas para cumprimentar o nobre relator, deputado Vieira da Cunha, pela sensibilidade, pelo comprometimento. Suspeito o elogio de Vossa Excelência, ambos são do PDT. Mas ele fez um esforço, senhor presidente, para atender os apelos não só desse deputado, como do colega Moreira Mendes, ambos representantes do Estado de Rondônia. Então, quero cumprimentar, uma vez mais, o deputado Vieira da Cunha por essa percepção da necessidade de fazer essa adequação ao texto, cumprimentar o nobre deputado João Paulo pela iniciativa e dizer que, nos termos aqui apresentados pelo nobre deputado Vieira da Cunha e com a aquiescência do nobre autor da proposta, penso que estamos a fazer, não digo fazer justiça, porque essa é uma página que marca a nossa história negativamente, mas estamos minorando um pouco o sofrimento daquelas pessoas envolvidas nesse triste e lamentável episódio que foi o massacre de Curumbiara, ocorrido em 1995. Portanto, voto de louvor ao nobre deputado Vieira da Cunha pela sensibilidade e ao autor pela iniciativa. Senhor presidente, valeu a pena a preferência, só para dizer isso. Valeu apenas a preferência, a homenagem ao meu companheiro de bancada, João Paulo, ao relator Vieira da Cunha, e esses conselhos que se produziram na CTJ. Com as homenagens dessa presidência. Deputado João Paulo Cunha. Eu só quero parabenizar o deputado Vieira e forçosamente falar o Cunha, né? E que foi escolhido por Vossa Excelência, não por conta do sobrenome, mas por causa da sua capacidade. Queria elogiá-lo pela paciência, esteve numa reunião com o ministro da Justiça, ouviu as ponderações do deputado Moreira Mendes e fez um relatório que é a sua fisionomia, sensato, equilibrado e que buscou o termo melhor para resolver esse problema do projeto que andava aqui. Então eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao deputado Vieira da Cunha e os trabalhadores e policiais envolvidos que tiveram as suas condenações certamente agradecerão à CCJ. Muito bem, fez homenagem inclusive à história do deputado Vieira da Cunha, que é parente de Joaquim Vieira da Cunha, um dos grandes líderes da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. Parabéns, deputado Vieira da Cunha, pela sensatez que nós debatíamos hoje de manhã. Eu queria registrar aqui com muito orgulho, e me permitam com algum sentimento de paixão, uma vez que eu fui prefeito da cidade de Blumenau por 2 mandatos, da presença do atual prefeito, o Dr. Napoleão Bernardes, acompanhado do Paulo Costa, seu secretário, aqui está a sua equipe, Marcelo Churubi e Deusdite Júnior, bem como do vereador Jefferson Forrest, da Câmara Municipal de Blumenau. Portanto, vamos deliberar... todos muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, eu declaro encerrada, portanto, a discussão e em votação o parecer proferido pelo eminente relator, deputado Vieira da Cunha. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do relator. Senhor presidente. Item, eu vou voltar...